Bom, pessoal, esse exercício ele fala o seguinte, né? Uma partícula eletrizada está suspensa em equilíbrio numa região próxima ao solo, onde existe um campo elétrico uniforme vertical para baixo. A partícula tem massa igual a 5 vezes 10 a menos 6 quilos. Sabendo que a intensidade do campo elétrico nessa região é igual a 2 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb e que a aceleração da gravidade local é g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a carga elétrica da partícula. Então, vamos ilustrar a situação, né? Primeiro, ele fala que nós temos uma partícula e ela está em equilíbrio e ela tem alguma carga que eu não sei qual que é. Então, vou representar aqui letra Q e eu não sei qual que é a carga. E ele me fala que essa carga, né, essa partícula que está eletrizada, tem massa igual a 5 vezes 10 a menos 6 quilos. Então, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 6 quilos. Beleza? Além disso, ele me informa que existe um campo elétrico, e o campo elétrico nessa região, né, cadê? A partícula tem massa igual a, né? Sabendo que a intensidade do campo elétrico nessa região é de 2 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb, que a aceleração da gravidade é local, né? É aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Que tem um campo elétrico uniforme e vertical para baixo. Quer dizer, então, que existe aqui um campo elétrico para baixo. Existe um campo elétrico para baixo. Deixa eu desenhar aqui, ó. E ele falou que o campo elétrico vale 2 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb. Ele quer saber qual que é a massa da partícula. E ele informa ainda, né, que tem a gravidade, e a gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício, pessoal, é identificar o diagrama de forças. E aí, nós vamos fazer da seguinte forma: tudo que tem massa tem peso. Então, esse cara, ele tem um peso para baixo. Mas ele não está caindo, por quê? Ele está em equilíbrio. O exercício falou isso para a gente. Ele está em equilíbrio. Então, tem alguma força que não deixa ele cair. E essa força é a força elétrica que está puxando ele para cima. E se ele se encontra em equilíbrio, a gente pode concluir que a força resultante é igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó. Força resultante é igual a zero. Mas notem que eu tenho duas forças em sentidos contrários. Então, para calcular a força resultante, eu tenho que fazer a subtração dessa força. Então, vai ficar força elétrica menos a força peso tem que ser igual a zero. E eu concluo que a força elétrica é igual ao peso. Mas aí nós vamos ter que lembrar, se eu tenho campo elétrico, tenho força e tenho carga, eu calculo o campo elétrico, né? Como sendo a força dividido pelo módulo da carga, então eu concluo que a força elétrica ela é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Então, essa expressão aqui, que é a força elétrica, eu vou substituir aqui. Então, eu tenho que campo elétrico vezes o módulo da carga é igual ao peso. E nós vamos ter que lembrar que peso é igual a massa vezes gravidade. Né? O peso me permite calcular a massa, que é o que o exercício está pedindo. A carga, desculpa. Então, vai ficar massa vezes a gravidade. E aí, como eu quero saber o valor da carga, esse campo elétrico que se encontra multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. E aí, agora é só substituir. Então, vai ficar a massa, ele me deu a massa, que vale 5 vezes 10 a menos 6 quilos. 5 vezes 10 a menos 6 quilos, vezes a gravidade que ele me deu também, vale 9,8, dividido pelo campo elétrico, que vale 2 vezes 10 a menos 2. Com isso, o módulo da carga elétrica, se eu fizer aí, gente, 5 vezes 9,8, nós vamos achar 49. Então, vai ficar 49 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa operação aí, eu tenho que dividir número com número
e depois potência com potência. E aí 49 dividido por 2 vai dar 24,5. E eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 6 menos 2, só que menos com menos vai dar mais. Então, fica 24,5 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2. Então, o módulo da carga elétrica fica 24,5 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Porém, eu vou passar isso para notação científica. Então, vai ficar 2,45 vezes 10. Como meu número aqui diminuiu uma casa decimal, porque a vírgula andou uma casa decimal, né? Como diminuiu uma casa decimal, para compensar, eu vou aumentar o expoente em uma unidade. Então, menos 4 mais 1 vai ficar 10 a menos 3 coulombs. Ou, se você deixar, né, de acordo com o prefixo, fica 2,45 milicoulombs, que também é uma resposta correta, beleza? Porém, o exercício também quer saber o sinal dessa partícula. E aí, gente, nós temos que lembrar que carga elétrica negativa sofre força elétrica no sentido contrário ao campo elétrico. Se o campo elétrico está apontado para baixo e a força elétrica está apontada para cima, então a gente conclui que só pode ser uma carga negativa. Portanto, a carga vai ser menos 2,45 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ou seja, o sinal ele é negativo. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado e até a próxima.